Bora, fiel! Vamos com novas notícias do Corinthians, porque, fiel, tem novidades, hein? Mas antes, você sabe, eu não preciso nem falar. Eu não preciso nem estar te lembrando todo dia. É só representar com like. Se tiver uma opção de hypar, hypa pra nós, porque tem muita coisa acontecendo no Parque São Jorge. Tem notícia do André, tem informações sobre um possível reforço de última hora. Só tem até amanhã pro Corinthians assinar com alguém. Então, chega representando com like. Fortalece e vamos falar do Coringão. Vamos lá, fiel. Merecido. Bom, final de semana do Corinthians foi assim de reviravoltas, né? Envolvendo o meio-campista André. E quem explica esse assunto pra gente é o Salazar. Boa noite. Boa noite, Michele, mais uma vez para todo mundo aqui que está acompanhando o Gazeta Esportiva. Olha só, o André, como a gente vem informando aqui nos últimos dias, recebeu essa proposta do Milan. O Corinthians chegou perto de fechar esse acordo com o clube italiano. Em cima da hora, o presidente Osmar Stabile decidiu não assinar a proposta. Causou até um certo climão internamente, né? A gente viu na entrevista coletiva, ainda em Novo Horizonte, Dorival Júnior se colocando ali publicamente contra a venda. E imediatamente depois, Marcelo Paes sentando à mesma mesa ali para dizer que teria que ser respeitada a decisão do presidente Osmar Stabile, que muito por causa da repercussão negativa da eventual venda que pudesse ser concluída por cerca de 17 milhões de euros para o Corinthians, o Stabile decidiu então não assinar. Duas informações aqui. O Corinthians não está receoso com a ameaça do Milan de ir à FIFA. O Corinthians vai bancar essa decisão. Mas a saída do André não está descartada, por dois motivos. Primeiro, o Corinthians entende que a negociação está aberta. Se o Milan subir a oferta, o negócio pode sair. E um segundo motivo, o André. O André quer ir embora. O André e o staff dele estão interessados, entendem que é um grande centro do futebol mundial, jogar na Itália, no Milan, o valor que ele vai receber, não à toa ele abriu mão de 30% do que ele teria direito, porque será compensado no salário que ele receberia lá. Enfim, o André e seu staff comunicaram ao Corinthians de que, por eles, essa negociação tem que ser fechada, sim, para ele ir embora já na janela do meio do ano. Michele. Salazar, então, torcedor, não era a Juventus que queria o André, é o Milan, confirmado aí pelo presidente Osmar Stabile. Ele tem 19 anos e o Dorival, a verdade é que ele está possesso com a possibilidade dessa venda do André. Porque ele falou, nós recuperamos esse jogador, o jogador se machucou, 3 meses recuperando o atleta, tudo mais, para agora chegar e ser vendido, Alex Miller. É isso, o Dorival tá na dele também, né, como técnico do Corinthians. Por um lado, ele clama por reforços. Toda coletiva que ele tem oportunidade, ele fala que o time carece de peças para que ele tenha alternativas para mexer, mudar esquema tático. E claro que nessa esteira, ele acaba também implorando praticamente de joelhos para a diretoria para não vender o menino, que tem poucos jogos como profissional, tem 10, 12 jogos como profissional, entre titularidade e reserva, entrando durante o jogo, e é um cara que tem muito potencial para crescer. E o Dorival já falou, para mim ele fica e cresce, evolui para depois ser vendido por mais dinheiro. Só que pelo jeito, como informou o Salazar, ele já quer se mandar agora no meio do ano e partir para o Milan. Claro, o Milan não é qualquer timinho, não está no melhor da sua fase histórica, o futebol italiano, de modo geral, vive uma das grandes crises da história, mas é o Milan, tem tradição, tem camisa e o jogador vê como uma grande oportunidade. Garrafa, você não acha que o Corinthians deveria vender por 17 milhões de euros o volante? Da forma que estava alinhavado o negócio, sem hipótese alguma. Não? Não é? Porque essa pressa, a venda do André pode acontecer depois, lá na metade do ano, quando o jogador pode se valorizar ainda mais na Copa Libertadores da América. Por que essa pressa agora? E outra, pelo que a gente tem informação, esse valor de 15 milhões não seria pago de forma imediata, certo? Seria parcelado em 3 anos. O Corinthians pegaria uma carta de crédito, né? Levaria a um banco, e esse valor de 15 nem 15 seria. Então o Corinthians não tem. Eu sei que o Corinthians está precisando de dinheiro, tudo não. Acho que o Corinthians, o presidente Osmar Stabile atendeu bem o apelo do torcedor e a crítica, de um modo geral, que era contra a negociação do André nesses moldes já. Bom, aí o Corinthians vai ter que fazer as contas, o que precisa, quanto precisa, né? Porque tá devendo. Aí tem uma proposta imensa para fazer
um dinheiro, mais de 100 milhões caindo na conta, tá devendo 30 e tantos para o Memphis, 30 e tantos para Garro, para empresário do Garro, e aí não vende o atleta? Mas eu gostaria de saber do Salazar quais são as novidades sobre o meia inglês Lingard. Pois é, Michele, já chegou o Corinthians, está só esperando a burocracia, a documentação ali, tirar o visto aqui de trabalho no Brasil para ser anunciado, aparecer no BID e ficar à disposição de Dorival Júnior. Lingard tem 33 anos, assinou um contrato com o Corinthians, vai assinar, na verdade, um contrato com o Corinthians até o final desta temporada de 2026 e aí vem uma informação exclusiva aqui da TV Gazeta. O contrato do jogador com o clube aqui do Parque São Jorge terá uma cláusula de renovação automática. E essa cláusula vai prever o seguinte: se ele jogar no mínimo 45 minutos de 50% dos jogos do Corinthians a partir do momento que ele for anunciado, o Corinthians obrigatoriamente terá de renovar este contrato e estender ele até o final de 2027. E aí não importa se ele jogou bem ou se ele jogou mal. Se ele atingir a meta, vai até 2027 aqui no Timão, Michele. Bom, Salazar, então eu quero saber do Osmar Garrafa e, claro, do Alex Miller, esse contrato é bom pra quem? O primeiro que o jogo não tem 45 minutos, tem 90, né? Então, assim, ele tem que jogar 45 minutos e não de todos os jogos, de metade dos jogos. Então, é a metade da metade. Metade e da aí metade. O Corinthians tem a obrigação de comprar, de renovar com ele. Isso é bom pro Corinthians? Bom, para quem tem como parâmetro o contrato do Memphis Depay, é um contrato muito bem feito, muito amarrado, É né? mesmo. Por essas informações. Pelo hotel que ele tá morando, é maravilhoso. É um contrato só de prorrogação de mais um ano, né? Pelo menos o Corinthians não está dando a chave do Corinthians, do Parque São Jorge, também ao Lingard. É uma contratação de interrogação daquilo que esse jogador pode entregar no Corinthians. Porque 33 anos para um jogador europeu que estava jogando também há 2 anos na Coreia, Alex, me parece que talvez não há um desgaste tão grande que possa equivaler a um jogador de 30 anos. Com a experiência que tem, de repente pode agregar. De repente pode, mas justamente quando a gente fala de repente pode, É uma aposta. o cara que estava na Coreia do Sul que tecnicamente não tem muita exigência, vamos combinar, né? Sim. Então ele não vinha sofrendo pressão, não vinha jogando muitas partidas, né? Uma quantidade assim de jogos que tivesse que mostrar uma intensidade muito grande e ele chega para um futebol que exige muito, cobra muito. Talvez ele não tenha uma noção exata do que é feito aqui no Brasil, de que maneira as torcidas se comportam. Claro que o Memphis Depay já deve ter passado muita coisa para ele, né? São amigos, enfim. Mas tem que ver como é que ele vai se portar. É uma aposta? Claro. Qualquer contratação é uma aposta. Umas são mais arriscadas do que outras. Mas já que é um jogador que vem para cá, tem a chancela de Memphis Depay, quem sabe ele também não possa surtir aí algum efeito positivo para o Corinthians. É uma expectativa grande. Na semana passada, o nosso correspondente lá na Inglaterra, Luiz Corvini, disse que o Lingard foi uma decepção. E quando ele estava jogando lá no FC Seul, ele fez 67 jogos, 19 gols e uma assistência. Eu queria saber quanto tempo ele ficou em campo, e no total de jogos que tinha, porque aí o Corinthians tira uma base. Michele, mas como bem disse o Alex, né? Ele não joga desde setembro, mas Garrafa. a gente não tem como tirar parâmetro o futebol coreano, né? Não tem como tirar parâmetro. Então, para mim, é uma grande interrogação. É um jogador que teve um período de 5 anos, que jogou quando jogou Copa do Mundo, jogou na seleção inglesa, e de lá para cá a tendência foi de um nível mais baixo. Porém, o futebol brasileiro não é o suprassumo do futebol mundial. Então, talvez ele possa acrescentar de alguma forma. Eu continuo ficando com essa interrogação, viu, Alex? Eu também. Eu tô nessa dúvida. Vamos esperar. Não sei quando que ele vai poder estrear, não sei quando ele vai ter condições de jogo, fisicamente. Gente, não se o sabemos dinheiro nada é ainda. de vocês apostam numa dúvida. Eu nunca faria um negócio desse. Ainda mais se eu tô precisando, eu tenho um monte de dívida para pagar, eu tenho um monte de confusão para resolver na minha vida, se eu sou o Corinthians, né? Eu vou apostar numa incerteza? Que é isso? Não faz o menor sentido. Oportunidade de mercado. Que oportunidade de mercado? Aí é um presente grego e não uma oportunidade de mercado, eu acho. Bom, mas vamos lá. No Campeonato Mineiro, o América... Aliás, hoje o Mano, seu bem tá do lado do Quintino. Enquanto isso, outro gol do Novo Horizontino. Seu trouxa.
Mas ó, vou falar pra vocês, na real, Domênico Gato, pra mim, cara, foi uma indecência, uma vergonha e um escárnio essa eliminação do Corinthians, cara, na boa. Por mais que possa o Novo Horizontino tá fazendo um bom campeonato, o Novo Horizontino em casa tá 100%, não tô tirando o mérito do Novo Horizontino, não. Mas, cara, o Corinthians, de novo, com o investimento que tem, com a estrutura que tem, com os jogadores que tem, por exemplo, o Memphis. O salário do Memphis, cara, deve bancar 6 meses de Novo Horizontino, cara. A gente não pode normalizar esse tipo de condição. Não pode perder. Exato, mas é por isso, ô Thalita, que eu não passo pano. Eu não sou esse tipo de torcedor otário de internet que fica aí romantizando derrota. Não, mas jogamos bem, mano. Ai, analisa porque é o cansaço. Cansaço é a PQP, velho. Que isso? Cansaço é a PQP. Domênico Gato, a gente tá falando aqui de praticamente 40 dias, 45 dias de ano corrido pra esses caras. A gente tá aqui entrando em março hoje. E, cara, na moral, os jogadores do Corinthians, eles voltaram na metade de janeiro. Por mais que digam, mas o Corinthians ele não teve tempo pra se preparar, a pré-temporada foi curta, o ano do Corinthians ele terminou muito tarde no ano passado. Gente, vamos parar de romantizar o sofrimento do jogador de futebol. Esses caras são atletas profissionais. Se uns porra desse, velho, já estão com a língua no tornozelo em fevereiro, imagina como é que vão estar em setembro. Vamos parar de romantizar esse tipo de situação cretina, velho. Você começa a falar com ex-jogador, mano. Esses caras que já pisaram no campo, porque é muito fácil falar, mano, mas você nunca jogou, então pra você meter o pau é fácil. Pergunta pra esses ex-atletas aí que passaram por clubes recentemente. Pergunta pra esses caras que pararam de jogar agora, em 2000 e pouco, 2015, 2020. Pergunta pra eles que já pegaram momentos aí, que aí sim tinha um desgaste excessivo, se esses caras ficavam romantizando esse tipo de sofrimento. Hoje em dia a mídia comprou essa ideia ridícula, principalmente pra defender jogador incapacitado. Porque hoje em dia você não vê jogador depois do treino batendo falta, batendo escanteio pra aprimorar recursos básicos que o jogador deveria saber e hoje não fazem. Por causa dessa romantização aí, que tem um monte de fisiologista de internet também, formado no YouTube, que fica comprando esse discurso ridículo e jogando pra frente. Pra mim foi, repito, indecente a desclassificação do Corinthians ontem. E pra mim, novamente, esse elenco do Corinthians é vagabundo, cara. Escolhe jogo pra querer jogar. E o Corinthians já vem flertando com esse mau futebol já há muito tempo. É que a gente, torcedor, fala, no momento da água bater na bunda, esses caras vão correr. Mas de novo não correram. Contra a Portuguesa já foi assim. Passou também com o Tchoba na mão. Achou um gol do Vitinho que levou a decisão pros pênaltis. Mas, cara, a Portuguesa é time de Série D, porra. A Portuguesa é time de Série D. Outro dia não tinha nem série pra jogar. Isso. Vamos ficar romantizando e transformando em guerra adversários como a Portuguesa, com todo respeito à Portuguesa. Olha o Corinthians, cara, com o elenco que tem, é obrigação ter passado. Mas passou ali no sufoco, aí começa aquele papinho. Não, mas no Corinthians é assim, tem que ser tudo, tem que ter sofrimento. Se não for sofrido, não é Corinthians. Mas, gente, vamos transformar em guerra e valorizar o sofrimento se for um jogo com o Palmeiras, porra. Se for um jogo com o Flamengo. Agora, com o Novo Horizontino, com a Portuguesa, vão cagar vocês que defendem esse tipo de tese. Que isso? Vão cagar. E agora vão entrar na segunda parte. Vamos lá, seu Dorival Júnior. Ou então o Pardival Júnior, o professor Pardival Júnior. Pardival. Porque o negócio é o seguinte, vamos lá, o Pardival Júnior, o Quintino. Pra mim elenco que é vagabundo, e essa é uma das principais críticas que eu tenho com relação ao Dorival, é por causa de postura de treinador que trata todo mundo como paizão. Vê se o Palmeiras vai ficar escolhendo o jogo pra jogar com o Abel na frente do banco. Não escolhe, irmão. Não escolhe, porque é treinador que vai cobrar dos caras. Agora o Dorival com aquela cara da véia da Anha Benta lá, a dona Benta da farinha, com aquela mãozinha no queixo sem cobrar ninguém, o Corinthians é um resort, porra. E novamente contra o Novo Horizontino, por mais que possam dizer, mano, mas as melhores chances de gol foram do Corinthians, mas em nenhum momento o time dentro de campo impôs uma blitz, por exemplo, como o Palmeiras meteu nos 15 primeiros minutos contra o São Paulo, que era pra ganhar o jogo. O São Paulo com 15 minutos de jogo tinha 30% de posse de bola e o Palmeiras 70% empurrando os caras pro campo de defesa. O Palmeiras meteu uma blitz pra meter um gol logo de cara e dominar o jogo e depois administrar. O Corinthians em nenhum momento ele meteu blitz pra cima do Novo Horizontino. Ele foi levando no banho-maria ali, achando que ia ganhar a hora que pudesse. Então nesse ponto, mais uma vez, critico o Dorival. Segunda coisa, Quintino, aí vocês vão falar, mano, você pega muito no pé. Mano, o maluco meteu 3 volantes contra a porra do Novo Horizontino que só joga em contra-ataque, velho. Ô, Dorival, você montou uma escalação pra pegar o City jogando no Etihad Stadium. Vai cagar, velho. Entrar com o Ranieri, com o André, porra. Nesse jogo não tinha necessidade nenhuma.
Você pega ali, Ranieri, porra, é um cara que hoje tá sobrando nesse time, não faz jus, mano, a camisa que ele tá vestindo. É um cara que tá empurrando com a barriga há muito tempo, tá jogando com o nome que ele também não tem. O Ranieri não é ídolo pra achar que ele joga essa bola toda. Ele mete o meio campo ali com o Ranieri, com o Allen, com o André, mano, e com o Garro e com o Bidon na frente, alejando o Memphis, mano. Porque o Garro e o Bidon que estavam armando o time, eles não têm característica de atacante pra se aproximar do Memphis. Então é fácil criticar, ó, esse Memphis também é outro porra aí também, que também é outro que vai escolher campeonato aí também que quer jogar. Mas o negócio é o seguinte, pela escalação, o Domênico Gato, ele não teve culpa, porque ele jogava praticamente ilhado, mano. Você monta o meio campo ali com o Ranieri, com o André, mano, e com o Alan, são 3 volantes ali que vão tentar, teoricamente, preservar o sistema defensivo, mas, cara, na moral, não faz sentido, o Novo Horizontino ele só joga em contra-ataque. Ele abdicava da bola, ele dava a bola pro Corinthians e falava, Tó, vem me atacar que eu vou tentar encaixar aqui uma bola, quando você vacilar eu vou tentar espetar aqui um contra-ataque como aconteceu e vou tentar fazer um gol. Então não tinha necessidade de você jogar com esses caras, por que não sacrificar um dos volantes? Tudo bem, vai jogar com o Garro ali, com o Bidon, mas coloca mais um cara ali pra fazer a frente com o Memphis, já que os meias que ele pôs em campo não tem essa característica. E pra variar, e pra acabar de cagar com tudo, Quintino... Ele termina o jogo, mano, com 4 atacantes, tá? Ele terminou o jogo ali com o Memphis, com o Dieguinho, com o Guinegão e com o Pedro Raul. Só que detalhe, Quintino, detalhe. O que ele fez? Armador. Ele tirou os 2 mesmo de uma vez só. Não tinha armador. Ele tirou o Bidon e tirou o Garro. Então, na boa, cara, ou é muito burro e não conhece o elenco. Mas, ô Domênico, na boa, cadê os poetas aí que defendem o Dorival? Ô Quintino, como é que você vai fazer um churrasco sem a carne? Ou como é que você vai fazer um churrasco sem o carvão? Você precisa dos dois pra completar a situação. Não, mas é que tá o RG. É esse tipo de coisa, mano, que me causa perplexidade. Ele queria alçar a bola na área. Mas mesmo assim, ô Quintino, mesmo assim, um dos melhores levantadores de bola pra dentro da área que tem ali é o próprio Garro. O Garro meteu uma fatiada pro Bidon, naquele começo do segundo tempo ali que o Bidon acabou escapando o domínio ali, perdeu aquele gol cara a cara. Ô Quintino, não faz sentido você tirar os dois ao mesmo tempo e meter uma área cheia de atacante, velho. Então, na boa, quem defende aí o próprio rival duro... E colocou o Carrídio também no jogo. Também. Que é um cara... O Carrídio, ele tem o ânimo, Quintino, de um bicho preguiça castrado. Não. Que é isso? O Carrídio, ele tem o ânimo de um bicho... Ó, é verdade, tem o ânimo de um bicho preguiça castrado. Então o negócio é o seguinte, Domênico Gato... sendo ingrato com o campeão da Copa do Brasil. Não, mas, ô Quintino, a questão não é ser ingrato, mano. O cara que joga no Corinthians, irmão, independente tá dentro de campo ou na beira dele, ele tem que matar um leão por dia, mano. E quando eu falo aqui que eu sou um cara imparcial, por exemplo, eu elogiei muito o Corinthians na Copa do Brasil, elogiei muito a postura do Corinthians aí na Supercopa, mas quando eu precisar criticar, eu tenho que criticar também. Rival, agora é a hora do elogio também. Peraí, guarda esse recorte. Guarda esse recorte. É isso que eu ia falar. É o seguinte, só pra recapitular. Entrevista. A entrevista ele foi bem pra cacete, hein? O Palmeiras não. Ele foi bem, hein? É aí que eu vou falar. Então eu confundi aqui, mas o Corinthians, que logo no sábado, eu li a notícia que o Corinthians tinha negociado o André, né, por 24 milhões pro Milan, né? E desse montante aí 17 seriam do Corinthians. 70%. E aí o negócio foi andando, né? E aí depois da repercussão da entrevista do Dorival, né, parece que o Stabile voltou atrás, recuou em não querer vender. Sim. Só que agora, uma informação que a gente tem, mas não sei se você tem mais informações aí, é que tá a briga agora do staff, porque o staff do jogador, vai pegar 24, bala, né? Vai pegar uma bala. Porra. Né? E o jogador tem 30%, O jogador tem 30%. Imagina quanto que não é sombra. Já deram a palavra pro Milan. 45 milhões. É muito dinheiro. E já deram a palavra pro Milan. E o jogador também deu a palavra que é pra lá. E agora vai ficar essa guerra de braço aí. Fechada, né? A janela mano. Né? Aí ele teria que... Ele se apresentaria ao final de maio, né? Porque depois tem a parada da Copa. Na janela. Na janela que abre depois da Copa do Mundo. Ao contrário de você, não quero invadir a manchete do Corinthians. Eu só queria destacar aqui. A gente cobra muitos dirigentes. Tá de parabéns o Marcelo Paes, que foi transparente, chamou a responsabilidade para ele lá em Novo Horizonte. E antes da entrevista... Antes não, acho que foi depois da entrevista. Depois do Dorival. Eu tava acompanhando o jogo e a entrevista, né? Isso é um milagre, porque eu durmo cedo, né? Santista dorme cedo. E aí eu tava acompanhando. E ele foi muito transparente e trouxe todos os detalhes da negociação e disse, tá na mão do presidente. Se o presidente quiser, vende. Corinthians tem 70%, 17 milhões, o resto é do jogador. Tá de parabéns o Marcelo Paes, exemplo de dirigente do Brasil, não deixou ninguém especular. De forma transparente, trouxe toda a negociação. É só isso que eu queria dizer.
Não, mas nesse ponto, Quintino, eu sempre elogiei a postura do Marcelo Paes, porque diferente de muitos sem vergonhas que passaram pelo cargo dele, que escondiam valores, porque o futebol tem as cláusulas que impedem a gente divulgar. Desculpa, futebol não tem que ter cláusula nenhuma com relação a valores. Você tem que expor quanto que tá vendendo, quanto que você vai receber, e justamente para que o torcedor tenha noção de todos esses valores. Mas o Marcelo Paes sempre teve essa postura. Mas eu quero elogiar o Dorival nesse ponto, apesar de ele ter cagado para mim no jogo. Mas ele bateu com aquilo na mesa. Mas quando ele foi e falou a respeito de não vender jogadores, eu acho que ele tá 100% correto. Porque quando o Corinthians começa a falar de trazer Zacarias Labiade, inclusive sem ele ter indicado o jogador, e aí eu não sei se empurraram o goela abaixo, falou, é o que tem, ou se ele foi consultado para isso. O próprio Lingard, que chegou aí no final de semana, aí também já tá para acertar com o Corinthians aí nos próximos dias, mas ninguém sabe como é que tá jogando, não dá para cravar que é o jogador que passou. Ih, travou. Travou. Olha o beicinho, sempre trava legal. Trava sempre bonitinho quando é com mano. Esperar, mas lá. Voltou. Volta que travou, mano. Travou, bora lá. Faz o biquinho de novo, faz o biquinho de novo. Continua da parte que você tava com aquela boca redondinha assim. Você tava falando Você tava falando dos trapalhões, Didi, Dedé, Mussum e Zacarias, que o Corinthians quer resgatar. Não, mas eu já tava no Lingard aí, mas aí travou, então bora lá. O Lingard, não dá pra exigir, Quintino, que ele vai ser o jogador que passou pelo United há 11 anos. Entendeu? Então, a gente tá falando do jogador que tava no futebol sul-coreano há 2 anos. Então não dá pra exigir dele lá grande coisa, entendeu? Não dá pra criar grande expectativa. E nesse ponto, o Dorival, quando ele fala, a gente precisa entender o que a gente vai ser nessa temporada. Ou um clube que vai precisar ficar se reformulando a cada rodada, porque a gente vai ter que vender jogadores, ou brigar por títulos. E nesse ponto ele tem razão. Ele tem razão, inclusive, de falar isso publicamente. Porque se ele ficar com esse discursinho patético, vão começar a empurrar um monte de Zacarias Labiade lá pra ele de novo, e vão vender o Yuri Alberto, vão vender o Bidon, vão vender o André, e ele que se vire com essas tranqueiras que o Corinthians não vai pôr a mão no bolso pra contratar. Então nesse ponto ele acerta. Mas vamos lá, com relação ao seu Osmar Stabile. Não foi por causa da declaração do Dorival, Quintino, não? Que ele voltou atrás, não. Evidente que não. Por que foi? Por causa da torcida. Quem pode melar essa transação, Quintino? Chama-se torcida do Corinthians. Opinião pública, né? Exato, porque ele viu que caiu mal pra cacete. Quintino, a gente tá falando de um cara, mano, que tem pouquíssimos jogos com a camisa titular do Corinthians. E se estão pagando 25 num cara que deve ter 15, 20 jogos como titular com a camisa do Corinthians, esse cara vale muito mais que isso. Depois gente, da Copa. É raciocínio lógico, não é nem questão de depois da Copa. Mas ele vai pra seleção depois da Copa. Esse cara joga muito, cara. Não, mas, Quintino, independente dele ir ou não, mas se os caras estão pagando aí 25 num cara que tem 15, 20 jogos, mano, é porque ele vale mais, mano. Alguém viu o valor nesse moleque. O Palmeiras vendeu o Vitor Reis aí por mais de 40, zagueiro, pô. O Palmeiras é exemplo. O Corinthians... Mas é diferente, porque o Palmeiras ele vive numa situação hoje que é confortável ele negar propostas. Verdade, ele pode fazer isso. O Corinthians está numa situação que também não dá para exigir tanto, porque a gente sabe que precisa vender o almoço para pagar a janta, apesar de ter renovado recentemente o patrocínio Master em 50% de reajuste. O Corinthians está tendo 50 milhões a mais do que ele recebia de patrocínio Master e com gatilho para ganhar mais 50 milhões por temporada. Mas nesse ponto, Quintino, se o Corinthians fizer essa venda, esse Osmar Stabile precisa sair preso de dentro do Parque São Jorge. Preso. Porque a proposta, Quintino, vai vendo como é que é. A proposta que inclusive eles deram o ok, e isso pode chamegar, pode ramelar pra dentro do Corinthians, e eu vou explicar já o porquê. A proposta, Quintino, são 15 milhões, tá? 3 anos. Pro Corinthians. Vai pagar esse valor parcelado em 3 anos. Nossa. E o Corinthians ele teria mais um bônus de 2 milhões para incrementar esses 17. Fizer 20 jogos. Se ele atingir metas aqui dentro do Brasil, porque ele vai se apresentar só na janela de junho, então ele teria metas aí para cumprir dentro do próprio Corinthians jogos. Aí, para que ele receba aí mais 2 milhões dentro desse montante, do que o Corinthians vai receber de 15 milhões. Então, dentro do Corinthians circulou esse e-mail e só faltou a assinatura do próprio presidente para chamegar o negócio. Porém, houve troca de minutas contratuais. Inclusive o próprio Corinthians aí, a respeito de alguns dirigentes, dando ok para que a negociação continuasse. Não deram um contrato assinado aí com a assinatura final do Osmar Stabile. Mas o Milan entende que, com esse aceite do Corinthians via e-mail, com relação à última minuta que foi apresentada, ele já pode chegar na FIFA aí e arrumar uma quizumba. Dificilmente, Quintino, o Corinthians ele será obrigado, por exemplo, a ceder o jogador pro Milan pela quantia multa, né? Ofertada. Porém, em alguns casos, a FIFA determina que se pague uma indenização para o clube que fez a proposta. E essa indenização, a FIFA pode julgar, 3, 4, 5 milhões de euros. Mas isso para o Corinthians pesa.
Isso pesa, por causa de uma burrice. Ô Sombra, não faz sentido nenhum. Essa correria toda pra vender o André agora em fevereiro. A janela é meio de ano. Você vai numa dessa começar uma tratativa, você começa em abril, maio. Aí você escuta a proposta a necessidade do dinheiro já, né? Dinheiro, cara. Não, mas não é dinheiro já, RG. A gente tá falando de 5 milhões, cara. 5 milhões de euros. Quem entraria pro Corinthians? 7. Não é ele 7, vai atingir Quintino. as metas. Ele vai Mas atingir independente disso, mas a gente tá falando hoje, Quintino, de quantia de dinheiro pra cair na conta, não é 7, é 5. E se a Eu sempre desconfio de todo mundo, mano. E eu acho que essa pressa toda aí, alguém tá levando um por fora. Pode ter certeza, porque tanta pressa assim é porque, alguém tá levando um faz-me rir por fora. Porque não tem cabimento em fevereiro agora, a principal janela é no meio do ano, os caras querem vender uma joia desse jeito. Não tem cabimento. E não entra na minha cabeça o André valer menos do que o Moscardo. Vale menos que um zagueiro do Palmeiras, que foi vendido por 35. Isso não me entra na cabeça. Esse André aí, se tivesse mais um tempinho pra Copa do Mundo, ele estaria na Copa do Mundo. O mal que ele foi ser revelado agora. Mas se tivesse mais uns meses, se a Copa do Mundo fosse o ano que vem, você pode cravar que ele estaria na Copa, pô. Ele e o Bidon, que são dois craques. E eu sempre falei, o André é melhor do que o Bidon. Pessoal, comenta, dá a sua opinião. Usa o espaço de comentário e dê a sua opinião. E você sabe, mano. Você sabe. Sua opinião importa. E todo comentário aqui eu vejo, mano. Eu quero saber o que você pensa. E representa com like. Porque, mesmo na pindaíba, mesmo devendo a todo mundo, o Corinthians revela grandes jogadores. Vocês viram? Revelou o Murilo, tá lá na Inglaterra. Revelou o Bidon, o Moscardo, o Wesley e agora o André e o Bidon. E eu não tô nem falando lá pra trás. Tô falando recentemente. Isso aqui é Corinthians, pô. Representa aí, fiel. Fortalece e vai.